Bem-vindo de volta ao Chato Go. Hoje vou recapitular o thriller de ficção científica Intime e spoilers à frente. Prossiga com cuidado. Situado no futuro, os humanos foram geneticamente alterados para parar de envelhecer aos 25 anos. No entanto, eles têm um problema: depois de chegarem aos 25, eles têm apenas um ano de vida. O tempo restante é exibido em seus antebraços e o tempo se tornou a moeda do mundo. Nesta sociedade distópica, os ricos podem viver indefinidamente enquanto os pobres lutam para sobreviver vivendo de salário em salário. Nosso protagonista Will acorda e percebe que lhe restam menos de 24 horas. Ele conhece sua mãe Raquel, que está comemorando seu 50º aniversário. A alegria deles dura pouco enquanto eles discutem suas dificuldades financeiras. Raquel revela que tem apenas 3 dias restantes, lembrando Will das contas e empréstimos que eles precisam pagar. Will garante a ela que encontrará o dinheiro. Raquel informa que ficará 2 dias fora para trabalhar e pede que ele a encontre em uma rodoviária para lhe dar mais tempo. Ela dá a ele 30 minutos para um almoço decente e lhe dá um beijo de despedida. No caminho para o trabalho, Will encontra uma jovem chamada Maya. Ele generosamente dá a ela 5 minutos e a manda embora com um sorriso. No trabalho, ele conhece seu amigo Borel e eles trabalham em uma fábrica de dispositivos de armazenamento de tempo. Após um longo dia, Will confronta o distribuidor sobre seu pagamento inadequado, mas o distribuidor explica que a cota aumentou e Will ficou aquém. Mais tarde, Will encontra alguns homens em um bar que o convidam para jogar, mas ele recusa, lembrando a um dos homens que lhe deve 1 hora. Will cobra a hora que lhe é devida e encontra Borel, que está bêbado, e aponta um homem chamado Henry que possui mais de um século de tempo. Will percebe alguém observando Henry e o avisa, mas Henry se recusa a ir embora. Um grupo de homens ameaçadores entra no bar e o caos se instala. Borel exorta Will a ir embora, mas Will insiste em ficar para observar. Ele garante a Borel que não fará nada imprudente e Borel parte com relutância. Fortis, o líder da gangue, exige o tempo de Henry e oferece a ele a chance de lutar por ele. Henry, sentindo-se cansado, retira-se para o banheiro e vomita enquanto 1 minuto vigia. Will irrompe, incapacita o minuto e resgata Henry. Will e Henry fogem com Fortis e seus homens perseguindo-os. Eles conseguem escapar encontrando refúgio em um prédio abandonado após escalar um portão. Os Minutemen vasculham a área, mas acabam desistindo quando um deles reconhece Will. Will e Henry se unem e Henry revela os segredos sombrios de seu mundo. Os ricos intencionalmente aumentam o custo de vida para manter os pobres morrendo, acumulando assim mais tempo para si mesmos. No entanto, há tempo suficiente para todos se a ganância e o desejo de imortalidade não cegarem os ricos e poderosos. Henry pergunta a Will o que ele faria se tivesse o mesmo tempo. Will responde que não iria desperdiçá-lo como Henry fez. Essas palavras ressoam com Henry e descansam. Na manhã seguinte, Henry dá abnegadamente quase todo o seu tempo, deixando apenas 5 minutos para si mesmo que ele concede a Will enquanto ele dorme. Will acorda e descobre que agora possui mais de um século. Ele procura por Henry e o encontra sentado em uma ponte. Enquanto os segundos finais de Henry passam, ele cai no rio com um sorriso. Enquanto isso, Will visita Borel e descobre que Borel morreu devido à intoxicação por álcool. Greta, a esposa de Borel, segura o bebê recém-nascido e Will compartilha com ela os acontecimentos da noite anterior. Determinado a trazer justiça ao mundo deles, Will dá a Greta um pouco de seu novo tempo. Raquel paga um empréstimo, mas não consegue pagar a passagem de ônibus devido ao aumento dos preços. Desesperada, ela começa a correr correndo contra o tempo. Apesar de seus esforços, Will e Raquel falham e Raquel morre nos braços de Will a poucos segundos de distância da vida que tanto desejavam. Will agora possui muito tempo, mas sua mãe não tem. No dia seguinte, os cronometristas recuperam o corpo de Henry do rio e o cronometrista sênior Raymond, acompanhado por seu júnior Jagger, investiga a cena. Antes de sair, Raymond percebe uma câmera na ponte. Will, agora vestindo um novo terno e uma expressão determinada, sai do fuso horário que separa as classes sociais, pagando pedágios enquanto cruza múltiplas fronteiras. A fronteira final custa-lhe 1 ano, e ele chega à rica cidade de New Greenwich. Ao chegar, um motorista questiona suas verdadeiras intenções de vir para New Greenwich, ao que Will responde que pretende fazer o povo de New Greenwich pagar. O forte contraste entre a opulência da cidade e sua própria experiência é evidente. Will entra em um hotel e pede uma suíte. Ao acordar em seu luxuoso quarto com mais de um século de vida, ele luta com a memória assustadora da morte prematura de sua mãe.
Pela primeira vez ele se entrega a comida gourmet e paga generosamente dando uma gorjeta à garçonete por uma semana. A garçonete observadora percebe que o comportamento de Will é diferente dos outros, comentando que ele faz tudo um pouco rápido demais. Will responde descaradamente que não se apressa nas coisas que importam. Will planeja visitar um cassino, mas decide mudar de roupa primeiro. Na sede do cronometrista eles encontram imagens de vigilância de Will. Jagger relata suas atividades e Raymond revela sua familiaridade com o pai de Will. Will se envolve em um jogo de pôquer no cassino, onde conhece Felipe, um bilionário com bastante tempo. A sequência de vitórias de Will se acumula ao longo de 2 séculos, impressionando Felipe, que aumenta as apostas em 50 anos. Confiante em suas habilidades, Will paga a aposta, deixando-se com apenas 30 segundos em seu cronômetro. O resultado favorece Will e ele ganha um milênio de tempo. A vida monótona de Felipe é revigorada pela emoção do jogo. Felipe apresenta Sylvia, sua filha, a Will e o convida para uma festa. Will, usando seus ganhos, compra um carro novo e dirige até a mansão de Felipe. Lá ele conhece 3 gerações de mulheres que se parecem com irmãs, sentindo-se deslocadas entre a classe alta. Sylvia vem em seu socorro, salvando-o de uma noite solitária. Eles se conectam e se conhecem, eventualmente dançando juntos. À medida que se aproximam, Sylvia fala sobre sua vida sem sentido, expressando como a abundância de tempo se tornou um fardo em vez de uma bênção. Enquanto isso, Felipe e sua esposa observam Will e Sylvia com desconfiança. Will e Sylvia, em busca de privacidade, fogem para a praia, se despem e mergulham no oceano. Seu momento íntimo é interrompido por uma ligação da praia. Voltando para a mansão, eles descobrem que Felipe percebeu sua atração. Felipe revela Sylvia como sua filha e ela convida Will para acompanhá-la a uma festa. Eles trocam um beijo apaixonado antes de se separarem. No escritório de Felipe, ele conversa com seus sócios, garantindo-lhes que não pagou o resgate. No entanto, eles duvidam de sua capacidade de resolver a situação. Raymond entra na sala, interrompendo a explicação de Felipe. Raymond informa Felipe que sua filha se recusa a ser resgatada, citando suas ações como Síndrome de Estocolmo. Raymond planeja prender Sylvia, mas Felipe tenta suborná-lo com seu tempo. Raymond permanece desinteressado e vai embora. No dia seguinte, Will ensina Sylvia a atirar. Eles discutem o plano de Will de devolver o tempo ao povo. Sylvia oferece sua ajuda para conseguir o tempo necessário. Eles executam um assalto roubando dispositivos de armazenamento de tempo de um estabelecimento de empréstimo local. Eles encorajam os tomadores de empréstimo a levarem o tempo que precisarem e os tomadores de empréstimo acorrem a eles. Will oferece tempo para Greta Maia e o distribuidor da linha do tempo, que já havia ajudado outras pessoas. Fortis, o líder dos Minutemen, continua a aterrorizar e matar para ganhar tempo. Ele percebe uma recompensa pela captura de Will e Sylvia. Enquanto isso, Felipe assiste à cobertura jornalística das tentativas contínuas de sua filha de desafiá-lo. Naquela noite, Raymond e os cronometristas cercam o motel onde Will e Sylvia estão hospedados. O casal pula de uma janela para escapar. Raymond os persegue pelas ruas e becos, levando a um tiroteio no telhado. Will e Sylvia conseguem embarcar em um ônibus, perdendo Raymond momentaneamente. No entanto, Raymond está determinado e eventualmente o alcança. Em um confronto emocionante, Will e Sylvia batem o carro enquanto fogem da perseguição de Raymond. Fortis e seus homens se aproximam do casal ferido. Fortis esgota o tempo de Sylvia, mas eles escapam, deixando-a com apenas 30 minutos. Will dá a Sylvia alguns minutos antes de correrem para reabastecer seu tempo. Faltando apenas 3 minutos, Will visita o Borel, mas Greta o informa sobre a morte do Borel devido à intoxicação por álcool. Em pânico, eles avistam o brinco de Sylvia e correm para uma joalheria para trocá-lo por mais tempo. Desesperados, eles se escondem quando os cronometristas se aproximam. Eles navegam pela cidade discutindo os negócios da família de Sylvia e a imensa riqueza que possuem. Will pergunta sobre o valor deles e Sylvia revela que é tão substancial que saber o valor exato se torna irrelevante. Will contata Raymond e propõe um acordo. Felipe deve transferir 1000 anos para a cidade do gueto em troca de Sylvia. Raymond o avisa sobre as possíveis consequências, mas Will persiste. Eles se separam, com Will dando algum tempo a Raymond. Sylvia se instala no apartamento de Will e eles conversam sobre seus desafios compartilhados e os riscos que enfrentam. Apesar do perigo, eles apreciam o tempo que passaram juntos, sentindo-se mais vivos do que nunca.
Na manhã seguinte eles observam se Felipe cumpre sua parte no acordo. Decepcionada com o fracasso dele em transferir o tempo, Sylvia está determinada a não mais retornar à vida monótona de seu pai. Will acompanha Sylvia a uma cabine telefônica onde ela contata seu pai e o confronta por sua traição. Enquanto ela fala, Will não percebe Raymond, que se aproxima dele com uma arma. Bem na hora, Sylvia atira em Raymond e Will desarma. Will opta por não tomar o tempo restante de Raymond e permite que ele viva. Will e Sylvia fogem no carro de Raymond e vão embora juntos. Durante a fuga eles encontram uma barricada policial, mas o veículo sofre danos mínimos. Determinados, eles continuam dirigindo até chegarem ao gueto, onde encontram segurança temporária. Raymond, não querendo desistir, persegue-os implacavelmente. Eles colidem em um confronto climático na estrada, engajando-se em uma batalha de inteligência e habilidades. Raymond percebe que eles compartilham um histórico semelhante, mas a determinação de Will prevalece. Enquanto conversam, o tempo de Raymond acaba e ele morre. Will e Sylvia procuram desesperadamente maneiras de reabastecer seu tempo. Localizando o carro de Raymond, eles correm em direção a ele e Will recupera seu tempo. Ele então se reúne com Sylvia, que tem segundos restantes. Em um momento emocionante, eles se encontram bem a tempo, se abraçando enquanto seus cronômetros são zerados. Eles conseguem viver mais um dia desafiando o sistema opressor. Os cidadãos começam a cruzar fronteiras para zonas mais ricas, provocando o colapso da hierarquia social. Will e Sylvia continuam sua missão, agora indo para um enorme banco de tempo. No banco eles distribuem 1 milhão de anos entre as pessoas, capacitando-as e desafiando o status quo. Fortis permanece implacável, interrogando indivíduos para obter informações sobre seu paradeiro. Em um confronto climático, Will confronta Fortis e seus homens participando de um jogo de sobrevivência de alto risco. Will sai vitorioso, despachando Fortis e seus subordinados e recuperando mais tempo. Enquanto Will e Sylvia observam o aumento dos preços e a estrutura social em ruínas, eles reconhecem os imensos desafios que estão por vir. Eles concordam que 1 milhão de anos podem fazer a diferença, levando Sylvia a compartilhar seu plano. Eles visitam Felipe, que está cercado por guarda-costas em seu escritório. Sylvia os distrai, exigindo ver o pai. Aproveitando a oportunidade, Will mantém Felipe sob a mira de uma arma e instrui os guardas a se retirarem. Eles tomam Felipe como refém. Dentro do escritório de Felipe, eles descobrem um cofre do tempo contendo um dispositivo contendo 1 milhão de anos. Felipe os avisa que se o tempo cair em mãos erradas, a sociedade desmoronará ainda mais. Will, impulsionado por sua crença arraigada na justiça e no valor da vida de cada indivíduo, desafia a visão de mundo distorcida de Felipe. Will e Sylvia partem com Felipe fugindo do prédio. Os veículos da polícia fazem uma barricada na estrada principal e os cronometristas abrem fogo contra o carro de Will e Sylvia. Milagrosamente, eles escapam da barragem e atravessam a cabine do pedágio para cruzar a fronteira para o gueto. Raymond persiste em sua perseguição, colidindo com eles. Will sai ileso e Maya distribui 1 milhão de anos para o povo. Enquanto a multidão barulhenta bloqueia a visão de Raymond, Will e Sylvia fogem. Raymond comanda outro veículo e a perseguição recomeça. Finalmente eles colidem no meio da estrada. Raymond, refletindo sobre sua criação no gueto, percebe a verdade por trás da disparidade de riqueza, mas sucumbe à sua própria mortalidade. Will enfrenta a difícil tarefa de reabastecer seu tempo, mas Sylvia oferece um vislumbre de esperança. Eles correm para o carro de Raymond com segundos passando. Will recupera seu tempo e corre para Sylvia, encontrando-a bem a tempo de zerar seus cronômetros. Com determinação renovada, eles se abraçam, prontos para enfrentar os desafios que estão por vir. As pessoas continuam a desafiar o sistema opressor e o filme termina com a determinação inabalável de Will e Sylvia de provocar mudanças em seu mundo.